Amanda, deixa eu voltar um pouco atrás na história da nossa família, porque você nasceu em Belém do Pará. É. Que é uma coisa que quando eu falo, minha mãe é de Belém, como assim, né? Eu aqui em São Paulo, minha mãe de Belém, sabem que a gente é de origem judaica, meus avós, seus pais, poloneses. Isso. Eles tiveram que fugir do Holocausto. E por que eles foram parar em Belém do Pará, Olha, mãe? eu também até hoje não sei. Só Foi sei algum que... parente que foi? Isso. 2 irmãos da minha mãe. Da sua mãe. Vieram para Belém do Pará. Antigamente, os judeus vinham muito aqui para o Brasil, para o Nordeste, tanto que hoje ainda tem, né, os cristãos novos para Recife, Manaus, Amazonas, enfim. Porque era mais perto chegar aqui do que vir para São Paulo, provavelmente. Provavelmente. Da Europa. Vir de navio, né? Isso. E aí, esses 2 irmãos da minha mãe vieram para Belém do Pará. Aí, meu avô ficou doente e também estava começando o problema da guerra. E esses 2 tios trouxeram a família toda para o Brasil. A minha mãe já era casada e tinha uma filha de 2 anos e meio. E o meu pai, a família dele, só sobrou um irmão. Todos morreram no Holocausto. E acho que você já falou que eles vieram da Polônia, né? Isso mesmo. Então, vieram da Polônia. Não lembro o nome da cidade, você lembra? Kielce. Kielce, isso. E Radom. Parece que a mamãe era de Kielce. Agora já estou fazendo um pouco de confusão. Eu sei que vieram de Kielce e Radom. O seu avô era de uma cidade. Aí foram para Belém. Com a tia Nunha, a Rebeca, né? A filha mais nova. A tia veio com a minha irmã, que se chama Rebeca, tinha 2 anos e meio. E era um caché lá em Belém do Pará. Isso há, então, bastante tempo. E os meus pais ficaram mais tempo em Belém, acho que uns 12 anos, e comendo caché. E naquela época não tinha a carne, não dava para comer, que não tinha quem matasse o boi ou a ave, então não tinha como comer. Então ficaram comendo praticamente 12 anos de peixe. E aí depois eu acho que se cansaram. Tinha uma colônia grande, sefaradi, e meus pais são askenazi. E os irmãos da minha mãe foram se cansando. Um foi para o Rio, para São Paulo, e a minha mãe acabou ficando com meu pai, que meu pai gostava muito de Belém. Eles foram muito bem acolhidos lá. Então, eles estavam felizes de morar em Belém e não tinham vontade de sair. Nessa época, a família morava todo mundo perto, assim? E era que nem a gente, eu lembro de criança, a gente indo na casa da tia Nunha, do tio Ciber, comemorando Yom Kippur, as festas judaicas. Isso. Essa coisa de reunir a família sempre teve? Graças a Deus. Eu tinha 6 anos, quase 6. Quando você veio para cá, para São Paulo? Para São Paulo nós viemos, isso eu lembro na época do Natal. Não sei porquê, mas então você era muito pequena. Eu era novinha. Você lembra de Belém alguma coisa? Muito pouco. De Belém, eu fui visitar Belém, porque eles comentavam muito que nós íamos no Jardim da Pólvora, as mangueiras que tem em Belém, a comida. Então, nós fomos visitar, mas realmente eu não lembrava de nada. E a nossa casa onde nós morávamos, eu não sei se era a mesma que nós fomos ver, mas assim, por dedução, achamos que era uma que antigamente eram aquelas casas que tinham, não era sobrado, mas as janelas ficavam mais altas, eram terras com janelas mais altas. Acho que nós vimos a casa, não sei dizer. Quando eu fui em 2017, já não tinha, a casa tinha sido destruída lá. Pois é, fomos na sinagoga. Mas fui na sinagoga. Na sinagoga que meus pais rezavam, eu fui. Mas eu sei que meus pais foram muito felizes até que teve um problema lá. Minha irmã que caiu justamente dessa janela e acabou falecendo. Então isso atrapalhou, minha mãe ficou doente e meu pai era uma pessoa muito religiosa. E ele encarou a morte da minha irmã de um jeito e a minha mãe de outro. E você já tinha nascido quando você morreu? Você nem tinha nascido? Não, só a tia Nunha. A tia Nunha. E aí eu sei que a mamãe acabou ficando doente, enfim. Aí viemos para São Paulo, onde a família já estava em São Paulo, isso. E a decisão foi por causa da menina? Qual que era o nome? Foi, mesmo, Miriam. A Miriam que morreu? Tinha 1 ano e 7 meses. Nossa, quando faleceu, triste. Muito triste. Isso deixou a minha mãe diabética. Aí depois disso nasceu o meu irmão, o Mailer, e depois eu. Eu sou a caçula. Elka é alguma tia? Elka é uma irmã.
Que é comum homenagear alguém, né, da família. Da família, isso. E aí eu recebi o nome de Elka por causa dela. A família do meu avô foi toda eliminada, né, por lado do pai. Sobrou um irmão que foi morar nos Estados Unidos e que meu pai ficou muitos anos procurando. Não sabia se ele estava vivo ou não. Achava que ele tinha morrido também. E, no fim, ficamos sabendo que ele morava nos Estados Unidos. E aí foi a maior alegria. Isso eu consigo lembrar que foi assim, uma coisa muito emocionante. Eu era ainda novinha, mas eu consegui lembrar porque foi assim, uma coisa que deu tanta alegria, né? Meu pai era uma pessoa muito bondosa, muito religioso, e isso ajudava, acho que a fé ajudava muito ele. Então, ele ficou, assim, extremamente feliz, e esse meu tio, ele era casado, tinha 2 filhos, não preciso dizer que mataram a esposa e os 2 filhos. Então, ele ficou viúvo, e acabou conhecendo uma senhora que também foi casada, mas mataram o marido, e os 2 casaram e tiveram 2 filhos, que são nossos primos, que moram nos Estados Unidos. O Manny e o David, e a esposa era a tia Anne. A tia Anne, isso. E a tia Anne foi a primeira pessoa que eu vi com os números gravados do campo de concentração. Do campo de concentração. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Então, essa história. Acho que eles sofreram muito e, por causa disso, essa turma mais antiga, da minha mãe, do meu pai, da minha tia, eles eram um pouco deprimidos por tudo que eles passaram, né? Lógico. E vocês acabaram vivendo isso muito também, né? Na verdade, também. Nem a dúvida que nós também pegamos bastante. Não foi pouco, porque ficaram muito tempo revoltados, tristes. Enfim, dizimaram a família toda. Tínhamos tios na Alemanha, tínhamos tios na França. E a família ficou praticamente reduzida a nada. Alguns anos atrás a gente descobriu um primo na Argentina, né? Foi uma emoção grande. Foi uma emoção grande, porque também naquela época os judeus iam muito para a Argentina. Sim, a colônia lá é maior que aqui. A colônia ainda é maior lá, exato. Então descobrimos isso, descobrimos que temos mais também primos nos Estados Unidos, que eram para o lado do meu pai. Da minha mãe não descobrimos mais nada, foi tudo embora. E o vovô o que fazia lá, mãe? O vovô tinha uma loja. Loja também? Loja, mas de tecidos. Tecidos. Eles importavam tecidos de fora, casimira, tropical, porque naquela época se andava muito de terno, né? Mesmo em Belém? Em Belém. Nossa. Tem fotografia do meu pai gostava de andar arrumado, e ele andava de chapéu, e ele tinha aqueles ternos de casimira inglesa, e estavam bem lá, estavam bem. Mas depois também perderam. Eu lembro que a minha mãe contava que chegou, não sei o que aconteceu com o navio inteiro de mercadoria, perderam tudo. Aí esse tio que resolveu, que trabalhava com meu pai, o Natan, resolveu ir para o Rio, e o meu pai continuou em Belém porque ele tinha uma loucura por Belém. Ele só foi embora por causa da minha mãe. Depois daquele acidente da minha irmã, minha mãe ficou muito mal e queria ficar do lado dos irmãos e da irmã, justamente. E daí vieram? Daí vieram. Aqui, os meus tios já tinham loja, era um negócio de comércio, né? Comércio. Mas aí já era roupa. Meus tios trabalhavam, os 2 juntos, esses que vieram para Belém, esses continuavam como sócios na loja de roupa masculina, de artigo masculino melhor. Meus pais vieram também e abriram loja, também loja masculina, para ficar a família perto, no Bom Retiro. E o Bom Retiro ainda tinha, e até hoje tem a comida, né? Kasher. Antigamente era muito difícil, hoje está bem fácil. Tem bastante lugares, então não é tão difícil ser kasher, mas antigamente era. E a minha avó usava peruca, de tão religiosa. Por lado de pai não eram tão religiosos, mas os filhos nenhum
ficou muito religioso, só o Natan, que era do Rio. E quem ficou religioso, que não era de uma família religiosa, foi meu pai. Meu pai ia toda semana na reza, no Shabat, e não é por ser meu pai, era uma pessoa super maravilhosa, uma pessoa do bem, honesto. Todo mundo adorava ele. Seu Benjamin? Benjamin. Como chamavam ele? Benjamin mesmo? O nome dele era Banish. Ou em polonês. E na loja você nunca se envolveu, mano? Se envolveu. Trabalhou sim, na loja? Foi muito... Até eu trabalhei na loja do Olha, tio. foi muito, muito legal. Porque assim, A vida era em torno da loja, né? Exatamente. Então nós íamos para a loja ajudar. E a minha mãe também ajudava na loja. Porque não tinha assim funcionário. Depois que comprou a outra loja, que tiveram um funcionário que era maior. E o meu irmão, que desde os 9 anos também ia lá ajudar. Então, acho que tinha, assim, o sangue de comerciante, talvez, né? Talvez não, com certeza. Bastante. E, só que o papai, ele não tinha, assim, muita paciência, sabe? Eu vou contar porque é um detalhezinho que experimentavam, a pessoa não queria levar, ele ficava nervoso. Ele ficava nervoso. Ele não gostava de atender, na verdade, né? Não tinha paciência, sei lá, com o público. Que barato. Não tinha muita paciência. E ele era Mas do que você conta, sempre era um cara calmo, super exatamente, tranquilão. Um cara super tranquilo. O papai conta que ele adorava boxe. Adorava assistir, que ele ficava lá. Isso, ele ficava lutando junto. Mas era uma pessoa extremamente calma, religiosa. Ele não tinha muita paciência. E mostrava um, e mostrava 2, 3. Quando chegava uma hora, ele já queria perder a paciência. Que barato. Aí a mamãe ajudava. Eu sei que foi isso. Mas, assim, estudamos em boas escolas. Você estudou no Bandeirantes aqui em São Paulo, Eu estudei no Bandeirantes, quando Bandeirantes era Bandeirantes com B maiúsculo. Ainda é, né? Ainda é, mas eu acho que era uma época áurea do Estudou Bandeirantes. Francês, latim. Francês, latim, tudo que tinha de direito. É mesmo? Piano, mano? Tocou piano? Tocamos piano porque meus pais achavam importante, mas ninguém saiu virtuoso. Aí todo mundo só estudou um pouquinho, mas ninguém, assim, vamos dizer, partiu para a música, né? Mas eu sei que nós tivemos uma infância um pouco triste por tudo que a minha mãe carregava, então ela era super medrosa, nada a gente podia fazer, porque tudo era perigoso. E foi isso. Ela se tornou extremamente protetora. Protetora. Por causa da morte da filha. Isso. Mas isso mexeu com ela bastante, né? Tanto que ela ficou diabética, ficou com um monte de problema. Talvez fosse o destino, né? E é isso aí, mas... E os dois, né, mano? Tiveram diabetes? O meu pai tinha asma. Asma. Mas asma naquela época não tinha muito recurso, sabe? Eu acho não, tenho certeza que se fosse hoje, os dois estariam vivos, né? Com certeza. Morreram muito jovens. A mamãe morreu com 59, o papai com 64. Ele antes, ela pouco tempo depois. Até estava o quê? Com 1 ano de idade? Até tinha 2, né? 2? 2. Não, foi muito triste. Foram anos pesados para mim, porque, de repente, eu já casei, a minha mãe estava doente. E naquela época não tinha UTI, né? Eu digo o seguinte, quando o meu pai passou mal, ele foi para um hospital, que a UTI era dentro do quarto. Tá. Não tinha os recursos que tem hoje. Não tinha os recursos, Acho que nem o conceito de UTI, eu acho que não tinha os melhores médicos da época, isso eles tiveram. Melhor hospital, tiveram também. Só que não tinha o recurso necessário. Então, o meu pai morreu e a minha mãe 2 anos depois também. Tinha problema de circulação e tudo, diabetes. Eu acho que hoje em dia ela não teria morrido. Não, tem um monte de nem remédio, tenho dúvida, eu tenho maior mágoa disso, que hoje ela poderia viver mais, né? Mas estamos falando aí de 56 anos, né, mãe? E talvez foi o destino dos dois, não sei dizer. Descansaram. Mas descansaram, isso. E é isso aí, foi uma vida boa.